aí pessoal, tudo bem? Essa é uma videoaula sobre o uso de literatura na sala de aula de História. Já tem um pequeno texto muito interessante aí no portal para vocês. Já tem uma fonte histórica, um livro do Machado de Assis chamado Esaú e Jacó aí no portal para vocês. Essa obra é de domínio público. Vocês sabem que eu nunca compartilharia um PDF que não é de domínio público. Eu sou absolutamente contra a pirataria. Vocês sabem também que eu nunca disse coisas do tipo bandido bom é bandido que compartilha PDF com a gente. Nunca falaria uma coisa dessa. Bom, dado esses recados iniciais sobre o que tem aí no portal para vocês, eu gostaria de pontuar algumas coisas sobre ensino de História e Literatura. A primeira coisa é você perceber que a literatura é uma área de conhecimento, que a experiência literária ela revela coisas sobre a experiência humana que nenhuma outra área do conhecimento revela para nós. Então é importante que você perceba que a riqueza do texto literário ele é insubstituível, tanto do ponto de vista de conhecimento, e eu não estou falando só de fonte histórica não, conhecimento mesmo. Quando você lê um autor como o Mia Couto ou o Guimarães Rosa, você está aprendendo coisas sobre a alma humana, na minha humilde opinião. Tá? Mas, mais do que isso, quando eu trabalho fontes históricas literárias na sala de aula, eu estou mostrando para o meu aluno que todo texto literário, toda obra de arte, ela pertence a um tempo e a um lugar social. Ela foi produção daquela sociedade. Então um texto do século XIX me traz um monte de informações sobre o século XIX. E aí o meu aluno ele passa a ver as obras de arte, a literatura de forma em geral, com um outro olhar. E isso é extremamente rico para ele. Além disso, quando eu trabalho literatura em sala de aula, como fonte e tudo mais, com experiência didática, eu estou abrindo portas para, na escola de ensino fundamental e médio, eu trabalhar a interdisciplinaridade como professor de língua portuguesa, ou a transversalidade do conhecimento. É importantíssimo que nós façamos isso, é importantíssimo que isso seja percebido pelos alunos, para eles perceberem que todas as disciplinas, de alguma forma, dentro da escola, tanto no nível fundamental como no ensino médio, elas estão, de alguma forma, interrelacionadas. Tá? Agora, eu vou narrar um pouco sobre a fonte histórica, tá? Do texto, para você conhecer um pouquinho. Então, tratar de literatura em sala de aula tem duas formas. A primeira delas é você perceber, primeiro, isso que eu vou fazer hoje, é a fonte histórica literária. A literatura, o livro, o conto, o poema, qualquer forma de literatura, mostrando algo do passado que o texto histórico não mostra. Esse é um aspecto principal aqui. O meu uso, a minha experiência didática tem que ser algo que enriqueça a visão que eu normalmente passo na sala de aula. Então, se eu vou trabalhar, como é o tema da aula de hoje, se fosse uma aula para o ensino fundamental ou médio, se eu vou trabalhar Proclamação da República, eu tenho que escolher um texto literário que, obviamente, esteja naquele contexto histórico. E aí tem um detalhe importantíssimo aqui. A Proclamação da República, ela ocorreu em 1889. Todos vocês sabem disso. Tá? E quando a gente pega o texto do ensino médio ou do ensino fundamental, tem um monte de informações interessantíssimas e importantes lá. Só que o texto, ele me dá uma visão muito estática da história, no sentido que eu vejo que a monarquia veio acontecendo, parou, Proclamação da República, começa a ter república e vem até os dias de hoje. A gente perde a noção de que esse momento de transição é um momento de muita instabilidade política e de muitas incertezas para todo mundo que está vivendo aquele período. Então, o texto do Esaú e Jacó
tem um trechozinho que é esse que você vai ler, é o capítulo 63 ou 64, eu não lembro, vai estar escrito aqui embaixo para você já já. E são só 2 folhinhas, 2 paginazinhas, tá? Não é muita coisa não. E nesse trechozinho é a história de um dono de uma confeitaria lá do Rio de Janeiro, que a tabuleta da porta da confeitaria está quebrada, está estragada, era de madeira, logicamente, ela estragou com o tempo e ele quer fazer uma nova. Só que ele se vê com um problema muito cotidiano. Isso é uma das características sensacionais do Machado de Assis. O Machado de Assis publicou esse livro em 1904 e ele já está na sua última fase. Esse é o penúltimo livro que ele publicou. É a fase mais realista, onde existe uma ironia muito fina, em que ele trata a experiência humana com essas fatalidades que faz a gente sofrer e ao mesmo tempo são absolutamente ridículas quando a gente olha de fora. E o dono da confeitaria, ele tem um nome que ele sempre usou. A confeitaria se chamava Confeitaria Império. E aí, como houve a proclamação da República, ele não quer mais que coloque Império, mas não porque ele é um monarquista, ou um republicano, ou tem alguma paixão política. Não. É porque ele considera que se ele deixar Confeitaria Império, os republicanos vão quebrar a sua confeitaria. Por outro lado, se ele colocar Confeitaria República, os monarquistas que ainda estão por ali, fervorosos, podem quebrar a sua confeitaria. Aí o seu interlocutor, a pessoa que está discutindo com ele, fala, então coloca Confeitaria Governo. E serve para qualquer governo. Eu acho isso sensacional, porque isso mostra muito a cara do brasileiro, né? Essa relação com a política, ela não é tão apaixonada quanto as pessoas acreditam que é. Ela é muito de momento. Tá? E aí o sujeito fala, mas se eu colocar governo, tem sempre a oposição que pode vir aqui quebrar minha confeitaria. Então eu não sei o que eu coloco. O que esse trecho, essa pérola literária do Machado de Assis revela? Revela que naqueles primeiros anos havia uma incerteza. Longe da monarquia ter se estabelecido logo de cara, ela na verdade passou por muito tempo de incerteza. A República, passou por um momento de incerteza. Então, longe de ter começado a República e ela ter simplesmente sido aceita por todos, houve uma incerteza aí. Isso tudo só me mostra um panorama daquele período que só a literatura pode me mostrar. Os textos históricos dificilmente alcançarão essa perspicácia do Machado de Assis. Machado de Assis, que é o principal autor brasileiro, junto com o Guimarães Rosa, na minha modesta opinião, cada um tem a sua. E se ele escrevesse numa língua que não fosse a língua portuguesa, se fosse uma língua que dentro do cenário geopolítico mundial fosse mais importante, como o inglês, o francês, já teria pelo menos uma dúzia de filmes mostrando a obra do Machado de Assis e mostrando a própria vida do Machado de Assis. Mas como ele é um autor tupiniquim, isso não vai acontecer tão cedo. Tá bom? Eu acho que é isso. Estou morrendo de saudade de vocês. Dê uma olhada no texto, dê uma olhada na pérola do Machado de Assis, que está muito bem escrita aí, como tudo que ele escreveu. Tchau, tchau. Até terça-feira.